Domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha, eu sei, evidentemente, que em final de ano é aquela correria, todo mundo vai para lá, vem para cá, aquela confusão, uns viajam, outros ficam em casa, outros precisam no mercado. E às vezes nos esquecemos que o país continua, que a política, por mais que esteja quieta, por dentro está barulhenta, mesmo com o pessoal todo em recesso. Se bem que esse recesso também não é por nada, o ano inteiro é de recesso, porque quem trabalha de terça a quinta, me desculpem, não pode dizer que trabalham, né? Isso é um passatempo, porque a recompensa é muito boa para tão pouco tempo de trabalho. Mas, mesmo em recesso, as coisas estão acontecendo. Se não em plenários, por telefones. E aí não se trata de fofoca nem de fuxico, se trata de organogramas, né? Se trata de planejamento, como vai ser, como vamos fazer. E por que eu estou começando esse vídeo dessa forma? Porque depois da definição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em apontar a candidatura de seu filho Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência, o Flávio deixou de ser uma especulação e se transformou em fato político. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o crescimento que foi captado, inclusive pelo Paraná Pesquisas, coloca Flávio Bolsonaro, a princípio, com 27,8% das intenções de voto. E claro, como um pré-candidato, não é pouca coisa, é muita coisa. Então, isto não é tratado como um pico ocasional, muito pelo contrário, mas como um sinal de tração consistente. O que? Foi lançado há um mês, né, como pré-candidato, vamos arredondar, e já está com esse índice de aceitação, não é pouca coisa. E segundo a avaliação do Instituto, o senador se torna conhecido nacionalmente, ganha densidade eleitoral e passa a ocupar um espaço que estava em aberto, com a ausência do mito, com a ausência daquele que queríamos como candidato, e ainda queremos, né? Claro. Mas ficou aquele vácuo que, inteligentemente, Jair Bolsonaro, que não nasceu ontem, né, captou a mensagem do mestre, como diria a escolinha do professor Raimundo, não é isso? Indicou seu filho. E isso, dentro do campo conservador, as peças todas se realinharam. Esse rearranjo silencioso da direita brasileira começou então a ganhar contornos definitivos. Como, por exemplo, de um lado, Tarcísio de Freitas fechou todas as portas para uma candidatura presidencial, mesmo diante de pressões intensas de partidos e setores do centro que viam nele o nome competitivo nacionalmente. Sua decisão não foi tática nem circunstancial. Ao rejeitar todas as ofertas, Tarcísio deixou claro que não abrirá mão da fidelidade política a Jair Bolsonaro, optando por permanecer em São Paulo e preservar o alinhamento com o núcleo duro do bolsonarismo. Até porque, evidentemente, os votos de Tarcísio de Freitas são votos bolsonaristas, a princípio são somente bolsonaristas, ou de alguns descontentes com outros partidos. Mas é óbvio que Tarcísio de Freitas faz as contas, né? O povo que me elegeu é bolsonarista, e o que eu tenho que fazer aqui é ficar alinhado a Jair Bolsonaro, né, evitando crises que possam surgir, para me certificar de que serei reeleito em São Paulo e abrirei espaço total para Flávio caminhar nessa jornada que será dura, mas será, digamos, vitoriosa. Esse é o termo. Essa escolha, embora coerente com sua trajetória, provocou fissuras partidárias. A decisão que eu falo é a do Tarcísio, em não sair candidato à presidência.
provocou fissuras partidárias, insatisfação de prefeitos e levou o PP do Ciro Nogueira a cogitar candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, num movimento que evidencia o distanciamento de Tarcísio de Freitas como aliado no estado mais rico do Brasil. Ficou com raivinha. O Ciro Nogueira estava se colocando como possível candidato a vice-presidente, com Tarcísio na cabeça. Ele ficou nervosinho, né? Ficou magoado. Então vou colocar um candidato em São Paulo. Qualquer um pode pôr. Agora, condições de ser eleito, eu acho um pouco difícil. Mas, como não sou aqui cartomante, não vou ficar tentando adivinhar o futuro, né? Ao mesmo tempo, os números de Flávio indicam que o eleitorado já começou a reconhecê-lo como herdeiro político direto, não apenas pelo sobrenome, que a princípio todo mundo imagina, né? Não, se é Bolsonaro, é nele que eu voto. Mas não é só por isso. Mas também pela construção gradual de visibilidade que ele tem feito, por discurso e base de apoio que ele está conseguindo construir. É óbvio que todos que se aproximam de Flávio Bolsonaro estão contando com o eleitorado bolsonarista. Isso é automático. Mas essa construção precisava ser feita, precisava ser ajustada, né? Não se trata mais de um plano B, nem de um ensaio condicionado e recuos futuros, como foi cogitado no início. Não, ele foi lançado agora como pré-candidato, mas vai desistir lá na frente. Negativo. A candidatura de Flávio Bolsonaro entrou no jogo para valer. Ele ocupa o espaço deixado em aberto por Jair Bolsonaro e, diante dos sinais captados nas pesquisas e dos movimentos estratégicos em curso, não dá indício algum de que vai voltar atrás, muito pelo contrário, vai até o fim. Né? Até porque ele não somente terá o apoio no estado mais rico do Brasil, com Tarcísio de Freitas jogando capital político que tem para favorecê-lo, como vai ter o apoio direto de Michele Bolsonaro, que vai arrastar o voto feminino e o voto evangélico para dar apoio a Flávio Bolsonaro, e sem contar aqueles aproveitadores do momento. Eu vou apoiar para entrar junto na boiada, né? Depois eu caio fora, mas eu quero entrar junto e entendo o apoio. É assim que funciona a política. Como consequência da intenção do PP em lançar candidato estadual em São Paulo, essa percepção, a situação só reforça a percepção de que Tarcísio de Freitas jogará esse capital político que tem a favor de Flávio Bolsonaro. Para que ele vai dar espaço para o PP? A troco de quê? Para que ele vai dar espaço a outro partido? Não tem o mínimo sentido, né? Agora, quem teve que chupar o dedo foi, por outro lado, né? Foi o Gilberto Kassab, que sonhava com Tarcísio saindo candidato à presidência, estava empurrando, lançando matérias de que Tarcísio estava aí tendencioso a sair candidato. Por quê? Porque o sonho do Gilberto Kassab era ser candidato a governador de São Paulo. Ele já foi prefeito de São Paulo, queria agora ser governador. Claro, então ele empurrava Tarcísio de Freitas. E aí, o que acontece? Agora que Tarcísio já declarou que é candidato a governador, a reeleição, o Kassab foi obrigado a jogar todas as suas fichas em Ratinho Júnior. Mas acontece um pequeno detalhe. O Kassab, ele é o presidente do partido com o maior número de prefeituras no Brasil. Porém, 89% dessas prefeituras são de cidades pequenas, cidades menores. Claro, tem ali as assembleias legislativas de cada município, tem os prefeitos que vão trabalhar em prol do partido, do PSD. Mas as grandes capitais, quem detém o monopólio é o PL do Valdemar Costa Neto. Em São Paulo, nós sabemos perfeitamente que a capital paulista
é que tem uma tendência mais de defender a esquerda, de eleger porcaria, assim como o Rio de Janeiro, também São Paulo elege muita porcaria, né? Mas o Estado em si é mais conservador, o Estado em si é majoritariamente bolsonarista. Então é óbvio que o capital político de Gilberto Kassab não vai ser forte o suficiente para alavancar uma candidatura de Ratinho Júnior, assim como não vai ser possível alavancar também uma candidatura de Zema e de Caiado. Num primeiro turno, ok, Minas Gerais, com o segundo maior colégio eleitoral, vai dar um bom percentual de votos para Romeu Zema, que é considerado um bom governador. Mas não vai ter fôlego para chegar ao segundo turno, porque não terá apoio de outros estados. Haverá o quê? Uma divisão no primeiro turno. Paraná vai doar votos para Ratinho, Minas para Tarcísio, né? O Caiado vai ter os votos dele. E o que vai acontecer? Essa divisão vai fazer com que surja somente 2 nomes para irem ao segundo turno. O do cara, né? O cara do Obama e Flávio Bolsonaro. Mas no segundo turno, esse pessoal vai ser obrigado a votar em Flávio Bolsonaro. Zema vai se aproximar, Caiado vai se aproximar, Ratinho Júnior vai se aproximar, né? Aliás, estão tentando imaginar uma chapa Flávio Bolsonaro com Romeu Zema como vice. Eu gostaria de ver essa chapa, porque muito embora Romeu Zema nunca foi aquele bolsonarista, né? Mas não podemos dizer que o Romeu Zema seja um cara de centro-esquerda. Isso não. Ele é no máximo um centro-direita. Mas é um bom nome, até porque não podemos desprezar o segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais. Então é uma chapa vencedora, a meu ver, né? São Paulo e Minas disputando a presidência. E aí é onde as coisas vão se alinhando, vão se acomodando, tudo vai ficando mais claro. E por esse motivo as pesquisas, como no Paraná Pesquisa, já mostra o Flávio Bolsonaro com um índice de aceitação muito alto para quem chegou agora. A princípio estão dizendo que Flávio ainda fica 10% abaixo do cara. Só que o cara é o presidente, ele tem a máquina na mão. E o Flávio chegou agora. E ainda é pré-candidato, não é candidato. Quando for lançado para valer a candidatura, aí as coisas vão acontecer. Acontece que aí tem um probleminha a mais, né? Não vamos nos esquecer que o capital político de Jair Bolsonaro se mostra resiliente, não perdeu nada de apoio, o bolsonarismo continua forte como sempre foi, né? Mesmo diante de um cenário tão negativo a Jair Bolsonaro, nesse momento que ele enfrenta aí novas cirurgias, uma sensação de sequestro, porque é o que de fato aconteceu, foi sequestrado, né? Então esses votos bolsonaristas são inegociáveis, justamente não só pela força de Jair Bolsonaro, que representa aí, segundo Murilo Hidalgo, que é o dono do Paraná Pesquisas, mostrando que o Flávio Bolsonaro já captou 90% dos votos bolsonaristas. Ou seja, praticamente o mesmo número de apoio que o pai teria. Isso porque começou agora. E aí, nós vamos olhar o quê? Toda essa gama de escândalos que estão acontecendo. INSS com o roubo dos aposentados, né? Os escândalos bancários. Tudo isso cai contra o atual governo. As estatais com prejuízo, preço dos alimentos em alta, os juros que vão começar agora em janeiro, os impostos sobre os mais pobres principalmente. Isso vai trabalhar contra o atual governo. Então fica tudo muito claro a favor de Flávio Bolsonaro. Por isto, ele tem que ficar cercado de muita proteção, de muito cuidado. A proteção a ele e a sua família tem que ser 24 horas por dia, porque tenham certeza de que tentarão de alguma forma fazer com ele o que quiseram fazer com o pai. Eu não tenho a menor dúvida, porque o cenário dessa vez
é muito pior para eles do que era em 2018. Em 2018 aconteceu o que aconteceu. Imagina agora. Imagine agora que as notícias que saem a nível de break news, tudo a nível de escândalo, né? Vão movimentando as páginas, inclusive policiais. Porque o Brasil não enfrenta agora apenas mais um escândalo. São vários escândalos, todos consecutivos, né? Olha só esse enfrentamento, um colapso silencioso dessa engrenagem que sustenta a própria ideia de ordem democrática. Porque, em nome da democracia, crimes estão sendo cometidos. Pela primeira vez na história jurídica do Brasil, as suspeitas agora não orbitam mais as margens do sistema, mas orbitam o centro nervoso do Brasil. Esses escândalos estão no centro do Brasil. As instâncias superiores que são responsáveis por dizer, em última palavra, o que é lei, e o que é direito e o que é limite, são eles agora que estão sob escrutínio público. As investigações conduzidas pela Polícia Federal revelaram um desenho que assusta não somente pelo improviso, mas pela sofisticação. Um modelo dividido em núcleos: decisório, intermediário e financeiro, que operam com uma linha de montagem de sentenças, onde influência, acesso e dinheiro se encaixam com uma precisão cirúrgica. As vendas de sentenças se transformaram no maior escândalo jurídico do Brasil. E olha que estávamos achando que o Banco Master era o maior problema. E olha que o tamanho desse problema do Master é inimaginável por enquanto. Mas não se trata de um desvio pontual, trata-se aí de um método. E quando o método chega ao topo, o sistema inteiro treme. O impacto dessa denúncia de venda de sentenças pelo STJ é devastador, porque atinge o que toda democracia precisa para poder sobreviver: um árbitro confiável. Quando cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, passam a ser vistos não como guardiões da Constituição, mas como arenas de poder, a regra deixa de ser a lei e passa a ser o acesso. A toga que deveria conter o poder passa a blindá-lo. E o cidadão comum percebe, ainda que intuitivamente, que há um Brasil dentro do próprio Brasil, um Brasil diferente. Um país onde cidadãos, né, são pegos de surpresas, onde decisões não são conquistadas, são negociadas. A Polícia Federal afirma ter reunido elementos que confirmam um esquema estruturado para manipulação e venda de decisões judiciais, incluindo gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, que a princípio era dado aí como até melhor do que o Supremo Tribunal Federal. Mas segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram a existência de um mercado paralelo de influência, no qual contratos milionários de advocacia ou de consultoria eram firmados com o propósito de assegurar decisões previamente combinadas, em substituição à efetiva atuação técnico-jurídica nos processos. Eram decisões não baseadas em documentos, em debates entre advogados, nada disso. Já eram resultados previamente combinados. Para tentar maquiar as negociações, a Polícia Federal diz que o grupo recorria a expressões como, por exemplo, a obra está pronta, que significava uma minuta de decisão finalizada. Ou então, faltam os retoques do patrão, que indicava a necessidade de assinatura pelo magistrado. Ou ainda, orçamento, que era utilizado para se referir a valores ajustados.
o que vinha sendo tratado como ruído de bastidores começou a se revelar como um retrato brutal do funcionamento real do poder nas instâncias superiores da República. As investigações da Polícia Federal expuseram a existência de 3 núcleos, os operacionais, digamos assim, em um esquema de venda de decisões judiciais no STJ, ao mesmo tempo em que dados objetivos mostravam um crescimento assombroso, pasmem, de 463% no número de casos de Viviane Barsi de Moraes nas cortes superiores por conta daquele ministro que está no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não há como duvidar que esses esquemas existiam e ainda existam, porque ninguém consegue ter um crescimento nesse nível de casos, que passam pelo Superior Tribunal de Justiça e chegam até, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso, por si só, já seria mais do que grave. Juntos, formam aí um escândalo institucional de proporções históricas e que não podemos imaginar ainda o resultado final. Porque, segundo a apuração, o esquema não se sustentava em improvisos, por exemplo, mas em engenharia de poder. Existe um núcleo, ou havia esse núcleo, não sei ainda, com acesso à engrenagem decisória do Superior Tribunal de Justiça, outro responsável por intermediar interesses, operadores, advogados de trânsito livre, figuras que circulam entre gabinetes, e um terceiro dedicado a blindar financeiramente o sistema, pulverizando pagamentos, ocultando rastros e simulando legalidade. Nada parecia fora do lugar, nada parecia ilegal à primeira vista. E exatamente aí é que residia o método. Em tribunais onde o acesso é limitado, os filtros são rigorosos demais e o êxito é estatisticamente, muito raro. É muito difícil você chegar a uma autoridade como um ministro do Supremo Tribunal, por exemplo. Então, essa curva de acesso de Viviane Barsi de Moraes na aproximação com as figuras do poder foge completamente ao padrão histórico. Poucos conseguem ter esses acessos, mas a curva de acesso de Viviane aumentou 463%. Então não se trata de excelência repentina. Nossa, que advogada é essa? Não, mas de uma distorção sistêmica que coincide com relações, agendas e conexões que agora estão sob escrutínio. A narrativa oficial tenta vender normalidade, mas os números não mentem. As investigações analisam mensagens, fluxos financeiros, contratos e encontros discretos. O que se desenha é a imagem de um sistema que renegou o espírito da Constituição, substituindo princípios como impessoalidade e legalidade por arranjos de conveniência, proteção mútua e manutenção de poder. A toga que deveria ser aí o símbolo de limite transformou-se em escudo. O tribunal que deveria ser a última instância da justiça converteu-se em instância máxima de influência. Então não se trata de atacar instituições, mas de reconhecer que elas foram capturadas por dentro. O abalo não é apenas jurídico, é moral e democrático. Porque quando decisões deixam de ser fruto da lei para atender interesses bem posicionados, o cidadão comum é expulso do sistema. A Constituição vira aí discurso e a justiça vira simplesmente um instrumento seletivo. Então, meus amigos, diante disso tudo, podemos imaginar que o atual governo, e quando eu falo governo, eu vou aí incluir os 3 poderes que estão recheados de escândalos,
o atual governo vai ter muita dificuldade de se manter em pé em condições de disputa presidencial para outubro do ano que vem. Ou duas ou uma. Ou o sistema vai conseguir vencer e ultrapassar a atual situação em que se encontra para poder manter aquele cara na presidência, ou ele não terá a mínima chance de sobreviver sentado na cadeira do Palácio do Planalto. Porque uma coisa é certa, os números já mostram, Flávio Bolsonaro veio para ficar. Os números já estão mostrando que sua pré-candidatura vai se transformar em candidatura, vai receber apoio de toda a direita e de grande parte do centro, que sabe que a esquerda já se implodiu e eles querem distância de escândalos. Muito pelo contrário, o sistema financeiro vai tratar de dar apoio a Flávio Bolsonaro para se ver livre desses elefantes que habitam salas de cristais. Meus amigos, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no TH Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.